Quem tem joga. Eu fico com inveja. Ai, gente. Começou, professora? Começou. Então vamos lá. Você que vai começar, não é? Mas tem pouca gente. Nosso tema é repetência, capítulo 10. A gente iria perguntar, mas como tem muita gente, como você acha que dá pra perguntar? Alguém já repetiu sério? Já? Foi bom pra você? Repetir? Foi lá que eu fui. Foi pedido pela pedagoga. Foi A o quê? professora pediu pra você. Você foi Mas reprovado? foi bom, você conseguiu ter um melhor aproveitamento, aprendeu melhor. Era um colégio público, quando eu passei para a escola particular, aí a pedagoga chegou e falou assim, ele precisa ficar um ano para entrar no... Ah, mas aí é diferente, né? Bom, mas foi uma experiência também. Foi da 4ª para a 5ª série. Meio que o ensino público era diferente do particular, então por isso que eles mandaram pra Você tinha uma Eles bagagem achavam que eu não menor. tinha, como é que chama, a parte de português meu era muito fraco em relação à escola que eu estava entrando. E você perdeu um ano. Eu tive que refazer um ano e ainda tive que fazer um complementar pedagógico separado para acompanhar. Então foi um pouco, foi complicado, foi meio assim, um estigma, né? Tanto na escola como em casa, porque em casa eu tinha um irmão que falava 6 línguas e eu praticamente falava assim, esse cara não sabe falar nem português, né? O meu pai taxava isso e quase que colocou um selo assim de, ele é um cara fora. Mas passou, isso aí foi o que passou. E hoje a professora está me tirando esse estigma. Obrigado, professora. Mais algum caso? Você também, Fernanda? Eu reprovei porque eu faltava aula. Faltava aula. Faltava aula hoje, que era na casa do Rio. Quantos anos você tinha? Eu fui no 6º ano que eu reprovei. Meu primeiro ano na rede estadual. Mas você matava aula porque você não gostava ou porque você sentia sono? Eu pra casa do Rio, gente, de safadeza. Eu pra casa do Rio, como eu não ia pra escola, não atingia nota. Eu não fazia os trabalhos, não fazia as atividades da sala. E aí, como é que foi a experiência de repetir? Foi muito ruim, porque meus amigos mudaram e Você ficou pra trás. E eu fiquei pra trás e fiquei sozinha. Aí eu fui em todas as aulas, passei de ano direto com a minha nota excelente, porque foi um trauma, repeti de ano. na cara, né? E ele vai na cara, assim. Mas assim, questão de perda de aprendizagem, não ficar pra trás nesse sentido, não Foi mais por falta mesmo. foi. A repetência é um grande problema no Brasil, porque além da ineficácia em relação à aprendizagem do aluno, é uma coisa que desmotiva o aluno que repetiu, né? Aumenta as chances dele querer evadir a escola, de querer abandonar, e além disso tem a questão do custo que dá para o país. No texto fala que é um custo de aproximadamente 17 bilhões de reais quando o aluno repete e evade, e isso sai do principal fundo de financiamento da educação, que é o Fundeb. E esse valor de 17 bilhões é cerca de 10% de todo o valor que é repassado pelo Fundeb para a educação. 10%. É um total de 17 bilhões quando os alunos repetem e evadem. E a taxa de... Vocês têm noção por que causa esse prejuízo? Porque quando o aluno, quando ele fica retido, acho que o governo precisa investir novamente naquele aluno. Sim, É isso? aqui tem um dado. O governo federal definiu para esse ano um repasse mínimo anual para 4.677 por aluno, anualmente, né? Então, tipo assim, quando esse aluno fica retido, é mais um custo, tem que pagar tudo de novo, ele demora mais para se Exatamente, formar. tem que pagar de novo. Então, aquela ideia que a gente falou do fluxo, lembram? Então, é como se você tivesse, por exemplo, numa linha de produção que chama, né? No modo capitalista, a gente chama linha de produção. Então, por exemplo, se você está engarrafando Coca-Cola, né? Então, tem os setores, tem a pessoa que... Não é mais assim, né? Mas antigamente era assim, sei lá, tem as máquinas, vamos imaginar uma coisa assim. Então,
você faz os vidros vão chegando no setor e aí você vai botando o líquido e depois no outro processo vai tampando. Se isso não for bem sincronizado, né, o que vai começar a acontecer? Vai acumular, né, uma porção de garrafas para serem tampadas e aí isso é ruim para a indústria. Atrapalha o processo, isso gera mais gastos, né? Então a mesma coisa, a gente vai engarrafando. Então o que acontece? Numa série, por exemplo, que você tem mais repetência, se você tinha uma turma de 30 alunos, tá? Se dessa turma de 30 alunos, uma turma, digamos assim, uma turma de 6º ano, tá? Essa turma de 6º ano, todinha, indo para o 7º ano, o que vai acontecer? Gerou um vazio para receber os de 5ª. Só que os que repetem, então você vai pegar os da 5ª que progrediram para o 6º ano, né? Mais o do 6º ano que não progrediram para o 7º. Entendeu? Então você vai ter mais alunos, entendeu o que eu falei? Sim. Então você vai. Então, se esse número for aumentando muito e esse número aumenta muito, em vez de uma turma, você vai precisar abrir 2 turmas de 6º ano. Tá entendendo? Então você vai precisar ter mais espaço físico na escola e vai precisar contratar professor, que é o mais caro, apesar de ser bem barato, muito mais barato do que a gente gostaria, do que deveria ser, né? Mas é o fator que mais pesa no orçamento é o professor. Aí eu queria fazer uma pergunta. Professora, seria então esse o caso da progressão? Assim, porque se não repete os alunos ou deixa ele só retido, por exemplo, não retém ele vai passar. Ele ficou em 2 disciplinas, vamos dizer assim. Ele vai fazer um processo lá na frente, no próximo ano, para passar dessas 2 disciplinas, mas ele não fica retido. Vai progredir, vai continuar para a próxima disciplina. Seria por isso que eles fizeram essa questão da progressão? Com certeza. Para poder resolver esse problema financeiro? Não só financeiro, como a gente vai ver nesse capítulo, o problema não é só financeiro. Também tem problema do efeito que isso gera para o próprio desenvolvimento individual da criança. Ela não vai, normalmente ela não aprende mais por repetir. Então, porque assim, mas com certeza. Estava no 3º ano. Na época eu fazia faculdade e curso técnico. Eu estudava o dia inteiro até 10 horas da noite. De manhã, 6 às 10. E eu não tive tempo para acompanhar o desenvolvimento dele. Eu acreditei que a escola iria dar conta do processo. Os meus 2 mais velhos, eu acompanhei todo o processo de aprendizagem. Aí um dia eu sentei, meu menino estava no 3º ano, eu ia a todas as reuniões, todos os conselhos de classe, pegava todas as notas, tudo perfeito. Para mim ele estava desenvolvendo. Então para mim estava ok, não tinha reclamação, estava todo mundo perfeito. Eu sentei com meu filho, falei, vamos ler? Um dia já bate aquela coisa assim, vamos dar uma leitura, vamos ler? Peguei o livrinho, ele não sabia ler. Que idade ele estava? E já ia passar no 4º ano, já estava no final do ano. Ele ia para o 4º ano sem saber ler e escrever. Eu peguei, eu estava fazendo faculdade, né? Então eu surtei comigo mesma. Eu falei, eu não acredito, eu estou estudando para ser professora de química e o meu filho vai entrar no 4º ano e não sabe ler e escrever. Então o que eu fiz? Eu fui na escola e falei para eles, tá aqui, eu venho em todas as reuniões, todos os conselhos de classe, pergunto para todos os professores, todo mundo confirma para mim que meu filho está perfeito, está desenvolvendo bem. E eu, quando eu peço para meu filho sentar, escrever e ler alguma coisa para mim, ele não sabe. Ah, mãe, o que ele não aprendeu esse ano, ele vai aprender ano que vem. Eu falei, nunca, mas se meu filho está no 3º ano, vai passar por 4, não sabe ler e escrever, você acha que ano que vem ele vai saber ler e escrever? Não vai. Meu filho não vai passar de ano esse ano. Eu tive que comprar uma briga feia, ameaçar processar se alguém passasse o meu filho. Eu tive que assinar termo de responsabilidade que o meu filho tinha que reprovar. Ele reprovou. Aí eu já estava consciente de que a escola não estava
fazendo o papel dela, porque eu ia nas reuniões, eu ia nos conselhos E não falava te pra mim que estava avisaram. perfeito, e não estava. Aí o que eu fiz? Tive que pagar um professor particular durante a semana e final de semana eu sentava com ele para estudar. Então assim, os dias que eu tinha de folga era para ele. Aí ele se envolveu no outro ano. Mas foi uma briga feia, porque de acordo com eles a escola perde quando o aluno reprova. Mas eles não sabiam me explicar o motivo. Eu só fui descobrir isso depois. Aí então assim, vai passando. E eu não tinha entrado em sala de aula. Então, Não, mas assim, aí respondendo a tua pergunta, realmente para a escola, para o sistema, para a estrutura e funcionamento do ensino, para a organização da educação, interessa que o fluxo seja mantido, contínuo, entendeu? Então, a questão que elas vão tratar aqui é como a gente... Isso é importante mesmo para o sistema, porque a gente não pode gastar 10% do orçamento da educação por conta de repetência, tá certo? Então, como é que a gente consegue evitar a repetência, mas apoiar ao mesmo tempo os estudantes que têm mais dificuldade, porque cada um tem um ritmo diferente, né? Então, como é que a gente, como enfrentar esse problema? Então, para vocês terem uma ideia, isso é um problema de organização da educação brasileira, como a gente falou desde o primeiro dia de aula, né? Sandra, quando ele repetiu, ele conseguiu aprender o que ele não tinha aprendido ou foi com a sua Ele aprendeu até mais, mas não por causa da escola. Ele aprendeu porque eu tive que pagar alguém para você particular. Pois é. E eu também estudei com ele. Esse trabalho... Se ele tivesse passado de ano e você tivesse feito isso, ele iria aprender com a pessoa que você pagou sem precisar repetir, certo? Ou você achou mesmo melhor a repetir? Eu achei melhor repetir. Mas porque você está no terceiro ano. Tem todo o processo. Ele fala que no próximo ano ele vai aprender. Só que a gente sabe como que a escola funciona. Esse ano vai trabalhar certa coisa em sala de aula. O próximo ano vai trabalhar outra coisa. O outro vai trabalhar outra. E assim vai indo. E vai aumentando o grau de dificuldade. Se você quer, você não começou, não aprendeu aqui, porque como você aprendeu lá na frente? Você tem uma sequência. A não ser que haja um apoio especial, né? Aí eu achei melhor repetir. Falei, não, ele vai repetir. Isso foi mais ou menos final do terceiro trimestre. A minha filha repetiu também na alfabetização e fui eu que fui responsável. Foi uma coisa misturada com a tua história, com a história do Cássio. Eu também tive que bancar, eu troquei ela de escola, porque ela terminou a alfabetização, terminou o jardim, né, a pré-escola, e iria para o primeiro ano. Só que ela sabia ler e escrever já no primeiro ano, mas tinha muita dificuldade ainda. E aí eu descobri que ela tinha dislexia, entendeu? Ela trocava as letras e tal. É que depois do ano, aí eu terceiro ano mudei de escola. Eu não sabia ler e escrever. Terceiro ano do ensino médio. Não sabia ler e escrever. Estava formando. Enfim, gente, olha só, o que a gente está vendo aqui? A gente de alguma forma vai ver um pouco as questões pedagógicas, né? Mas o foco dessa disciplina é a questão estrutural, né? Então, como é que a gente afronta esse problema? É um problema isso, porque a gente não pode esperar que todos os alunos se comportem da mesma forma, não vai rolar, né? Vai ter um que vai ter uma dificuldade e tal, então o que a gente faz? Vamos lá. Aí no texto vai falar que, de acordo com o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, no Brasil, 34% dos estudantes de 15 anos repetiram de série ao menos uma vez durante toda a sua vida escolar. Este é o quarto maior percentual entre 79 países, ou seja, entre 79 países, o Brasil ocupa o quarto lugar com os maiores índices de repetência, sendo que na maioria dos países essa proporção é inferior a 10%. Então o Brasil está muito além desses 10% e é uma coisa muito grande, né? Muito significativa. E os únicos países que estão à frente do Brasil é Marrocos, com 49,3%, Colômbia, com 40,8% e Líbano, com 34,5%. E aí talvez essa taxa ainda seja muito alta no Brasil, porque a maioria das pessoas, professores, ainda tem um pensamento majoritário de que a repetência é uma coisa boa para o aluno,
sendo que não é, né? E que o professor bom é aquele rigoroso, que pune, que repete mesmo, e não é. Imagina um aluno repetente, mais velho, maior, dentro de uma sala com crianças menores, e o texto fala que ele tende a ter um desempenho igual aos novos alunos, sendo que ele já viu essa mesma matéria. Porque é desmotivador, né? No caso, eu vou contar, no caso da minha filha, ela faz aniversário no meio do ano. Então, quando ela foi para a escola, ela foi para... Tinha dúvida se ia para um ano anterior ou para o ano seguinte. Adiantaram ela. Aí, nesse momento, quando era para ir para o primeiro ano, eu falei, não, vou botar ela de novo para trás, porque ela estava infeliz, entendeu? Ela estava muito infeliz com os amigos, todo mundo já sabia, e ela queria brincar, e eu achei que foi acertado nesse caso. Nesse caso, foi uma boa solução. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Bom, depois vocês vão falar nesse texto, mas assim, essa ideia também, porque na pedagogia houve uma época que tinha até uma camiseta, né? Que era assim, se professor bom é aquele que reprova, hospital bom é aquele que mata, né? E assim, é uma retórica, né? É um jogo retórico, e que é uma forçação de barra também, porque no caso aí o texto dá o exemplo até de doença, que é bem, que eu acho que é bem legal. Então o Antônio, de novo, é bem lúcido em relação à questão da repetência. Quer dizer, não adianta, ele também é bastante crítico em relação à ideia de aprovação automática. Não é isso também que a gente defende, não é? Só complementando o que a Laís falou, esse intuito de separar os bons dos ruins, acaba que aqui no Brasil, a maioria dos alunos que ficam metidos e passam por esse processo da reprovação, a maioria são os alunos de classe socioeconômica menor, que infelizmente são os alunos mais pobres, que acabam sofrendo mais com esse tipo de punição. Os alunos mais pobres sempre foram os mais vulneráveis e sempre serão, né? Uma grande desvantagem. Sim. Um estudo feito por, acho que é John, em 2012, ele reuniu várias pesquisas para ter uma visão mais ampla sobre os resultados de algumas ações, se era positiva ou negativa. E a repetência foi uma das pesquisas que mostraram que não tem um efeito positivo, e sim um efeito negativo. Então, se a repetência é ruim tanto para o aluno quanto para o país, por que ainda acontece, por que ainda tem um índice tão alto de 34%? Foi isso que a antropóloga Maris Lourdes foi pesquisar, foi dentro de sala de aula de cariocas, e ela percebeu como era dividida a sala de aula. Ela fala que a sala de aula era dividida entre centro e periferia. No centro ficavam os alunos para quem os professores davam maior atenção, explicavam melhor, e na periferia ficavam os alunos que às vezes ficavam até sem resposta. Então, dentro de sala de aula, o professor também pode estar contribuindo para que aconteça essa repetência com tanta frequência. E também o professor ele consegue observar quando o aluno ele não está tendo um bom desempenho. Até porque o ano letivo ele é dividido em 4 trimestres. Não é possível que o professor só vá perceber que o aluno vai repetir no final do ano. Talvez ele consiga, se ele tiver uma boa vontade para mudar isso, ele consegue, né? Sim, identificar, procurar um outro método, explicar de outra forma. É claro que tem aluno que realmente não quer aprender, que realmente não faz questão. E a gente sabe também pelo seminário passado do caso da Letícia, né, que os professores, da forma como eles têm as condições de trabalho tão precárias, eles também não têm condições de fazer esse trabalho, né? Bárbara, acho que eu não tinha perguntado, mas dar uma Comentada, assim, isso no colégio particular, não no colégio particular, isso no colégio técnico, eu fui estudante no colégio técnico, eu reprovei no ano, simplesmente no ano seguinte eu continuei nessa escola e uma professora me tratava como se eu fosse burra. E aí, tipo assim, pegar o aluno, na época eu não me sentia
sentia bem nessa escola, então eu reprovei por falta. E ela falava, ela simplesmente no ano seguinte, ela me tratava como se eu fosse uma aluna burra. Tanto que ela, tipo assim, ficava jogando piadinhas dentro de sala. Tipo, essa matéria você já sabe, né, Bárbara? Você já aprendeu, tipo assim. Estigmatizando. Pegar e entender, eu acho que ainda hoje, até hoje, ainda ocorre muito disso, de em vez de você entender por que o seu aluno não está comparecendo, ou então por que o seu aluno não está 100% dedicado na sua disciplina, ou qualquer outra coisa, você simplesmente decreta que ele não tem vontade de aprender, que ele não está interessado no que você tem a falar. E isso piora. Claro. A cada ano que passa. Se estimula mais ainda, né? Exato. E a antropóloga Maria, ela descreve o seguinte: de forma geral, todos os professores acreditam que a reprovação serve para selecionar ou filtrar os bons dos maus. Os alunos são reprovados porque não sabem nada, não se interessam, não querem nada e não têm jeito. Como eu falei, às vezes não é que o aluno não quer nada, às vezes ele só não consegue aprender da forma que está sendo passada para ele. Talvez o professor consiga explicar de outra forma que ele vá se desenvolver melhor. Se ele tivesse as condições adequadas para atender a cada um individualmente, né? Também. Professora, às vezes também nem é culpa do professor. Por exemplo, eu moro há 10 anos no bairro que eu moro atualmente, eu moro há 10 anos lá. E na minha época do normal, no segundo ano, eu faltei muito, mas era porque havia muitas guerras de facções, invadiam, aí vinha a polícia e eu não conseguia chegar até a pista para pegar um ônibus, porque a gente ficava isolado lá dentro do bairro, o ônibus não entrava, o Uber não entrava, então eu acabei perdendo muita matéria. E quando eu fui pegar, eu fiquei totalmente atrapalhada. Aí veio a pandemia, aí eu me perdi todinho, eu tive que correr atrás da matéria do segundo ano, que eu não tinha aprendido, mas a matéria do terceiro ano. Eu acho que não foi uma culpa do professor, o professor não tinha culpa disso, porque era uma coisa que não tinha como impedir. Ele ia lá parar o tiro para me passar. Minha mãe teve que entrar com uma ação judicial para que eu não fosse reprovada. Aí ela conversou com a Andréia, que era a coordenadora pedagógica lá, e conversou com a Marília, que era uma outra diretora, e junto com o advogado a gente conseguiu que essas minhas faltas elas fossem descartadas e eu fizesse um novo trabalho para passar. Aí eu fiz um trabalho extra e consegui passar. Mas foi uma causa, uma ação que a gente não conseguia impedir. Eu não conseguia chegar na escola por conta do tiroteio, não tinha condução e o professor estava lá explicando. Ele estava fazendo o trabalho dele, quem conseguiu chegar foi eu. Então, por conta disso, eu deixei de aprender, mas a escola trouxe... Mas tudo isso que você está falando, olha só, gente, tudo isso que ela está falando são questões para serem pensadas em termos de políticas públicas, porque esses casos não são individuais, eles são sistemáticos, eles acontecem com muita frequência, né? Então, como é que a gente vai afrontar isso? Né? E a gente só conseguiu porque eram muitos alunos que estavam com a mesma total de falta do que eu. O meu irmão estava, minha vizinha estava, uma outra menina que morava na minha rua de trás, também estava com as faltas. E era uma coisa que quando tinha tiroteio, ficava a semana inteira naquela guerra. E quando a gente conseguia sair, a gente tinha que pular corpo até chegar no ponto. Então a gente ia pulando corpo, até chegar no ponto. Pular corpo mesmo. Que havia pessoas mortas no meio da rua. Que havia o tiroteio, o rabecão não entrava. Então eu ficava a semana inteira de tiroteio e ficava aquele corpo tirado lá a semana inteira, até a guerra passar e o rabecão me tirar. A gente ia pulando, até conseguir pegar uma condição pra ele. Meu Deus, gente. Mas isso que eu estou falando em relação aos professores é baseado mais na pesquisa que foi feita por essa antropóloga, nessa questão da sala ser dividida entre centro e periferia, onde a aula não era dada da mesma forma para todos os alunos. Então, peraí, tem uma coisa importante que vocês estão falando, eu vou tirar essa brincadeira um pouquinho, que é a gente pensar a repetência como instrumento de seleção, né? A gente está vendo que essa questão da seleção, entenda-se, exclusão / inclusão. O que quer dizer isso? Durante toda essa
né, que a gente está conseguindo, ao longo das décadas e séculos, né, ir democratizando um pouquinho o ensino. Mas a gente sabe que, por exemplo, o exame de admissão já funcionou como instrumento de seleção na história do Brasil, né? Já não é mais esse funil hoje em dia, né? Então, hoje em dia, a gente tem a repetência como instrumento de seleção. Então, nessa seleção, você escolhe os que são melhores, só que aí, nessa ideia, tem uma ideia aí da meritocracia, como se a pessoa que consegue, ela consegue por mérito próprio. Só que o que acontece? Não dá para a gente ignorar que esses estudantes não partiram, o ponto de partida deles não é o mesmo, né? Então, assim, não dá para comparar a situação da Grace, né, com a situação do aluno que mora do lado da escola, que é só atravessar a rua. No meu caso, fomos na mesma sala. E ainda por cima ficava dormindo na casa, olha. Nessa época eu não parei de amar nessa época. Não, eu estudei, não estudou. Então, quer dizer, por mais que ela quis, não é uma questão de mérito, né, nesse caso, não é uma questão de mérito. Ou, por exemplo, você poderia ter nascido numa família de pessoas que não valorizassem a escola, que não cuidassem de você, né? Então vocês fariam desvantagem também. Então, como é que a gente... Então, desde o começo, né, no primeiro dia de aula, a gente conversou sobre isso. O que a gente quer de um sistema nacional de ensino? A gente está vendo como é que esse sistema está sendo construído e a gente está num momento muito importante agora, hoje, né? Por quê? Porque a gente está tendo uma transição de governo e por mais que quer dizer, por mais não, né? O governo Lula está completamente, tem que fazer alianças para governar, não vai ter outro jeito, né? Mas nesse momento a gente tem uma comissão para estudar os problemas da educação que foram sendo acumulados, o déficit que a gente já tinha, que a gente veio carregando lá de trás, mais os déficits que se acumularam por conta da pandemia e má gestão desses 4 anos de governo. Então a gente vai ter que pensar, eles estão pensando essas coisas mesmo, todos esses pontos que a gente está vendo. Formação de professor, formação continuada, salário de professor, condições de trabalho, dedicação exclusiva, repetência, evasão, né? Então vocês sabem já que aquela proposta da Tabet foi aceita, aquela proposta de dar bolsa para os meninos do ensino médio, né? Quando termina o ensino médio, ganha um dinheiro. Não, ao longo também vai ganhar um tempo, foi aceito. Agora, assim, foi aceito o compromisso político, né? Mas aí o que a gente precisa fazer? Precisa arranjar no orçamento recursos para garantir esse pagamento, né? Então, assim, os recursos, eles são limitados. Então, se eu vou gastar com isso, eu tenho que tirar de algum outro lugar, né? Por exemplo, podia deixar de pagar pensão para filho de militar, né? Por exemplo, podia deixar de pagar coisa para juiz, para filho de juiz, né? Isso sairia da parte da educação também, né? Oi? Isso sairia da parte da educação. Não. Porque essas coisas que eu estou falando não saem da educação. O que você Não, o bônus de quem compra no ensino médio. Sim, sai do orçamento da educação. O que acontece? Acontece que o orçamento da educação ele tem que aumentar, né? Isso é óbvio, a gente está estudando isso aqui, né? O orçamento da educação tem que aumentar, mas para o orçamento da educação aumentar, você desenha aí uma pizza, um gráfico pizza, né? Você tem uma bola, faz uma bola grande aí, né? Mas metade desse orçamento, tipo isso assim, é pagamento de dívida, que o Brasil tem com dívida, e pagamento é amortização de juros. Essa dívida precisa ser estudada, porque parece que é indevida, né? Tem profissionais que estudam isso e já levantaram, mas a gente não tem peito político de dizer não vamos pagar essa dívida, fazer a moratória, né? Porque está errado.
Então, assim, imagina, metade do nosso orçamento é para pagar a dívida. Então, a maneira que está dividido o orçamento gera muito pouquinho para a educação, é 3,4% do PIB. Essa dívida é eterna? Praticamente, é uma boa pergunta essa dívida eterna. O que os agiotas desejam? No tráfico, por exemplo. Juros mais altos, mais altos, mais altos. E ele quer que a pessoa liquide a dívida? Não. A mesma coisa acontece com os países credores, né? Nós somos um país devedor. Então, os países credores, os bancos, não querem que a gente quite a dívida. Eles querem que a gente fique naquele jogo, nunca a gente paga o cartão de crédito inteiro, entendeu? É isso que eles querem e a gente continua. Então, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, né? Que aí a gente pensa assim, poxa, que absurdo, tem que furar o teto, tem que tirar o Auxílio Brasil do teto para poder manter os R$600. Beleza. Mas como é que a gente paga isso? Por que foi feito esse teto? Né? Foi feito esse teto porque a gente está gastando mais do que a gente tem. Então, se a gente pode pagar o triplo para o professor, entendeu? Só que a gente vai ficar devendo. E aí, quanto mais a gente dever, mais juros a gente paga. Então, o Auxílio Brasil agora vai ficar aí 600. Vai ficar devendo para uma outra pessoa para poder pagar as pessoas agora. Aos bancos, exatamente. Se a gente conseguir que o Congresso, este Congresso, né, que a base aliada do governo do presidente eleito, corresponde a 1/5 do Congresso. Então, vai ter que ser o que a gente chama de democracia de coalizão, né? Ele é um bom negociador, né? O Lula é um bom negociador para fazer essas alianças. Só que cada aliança que ele faz, né, para o Congresso votar com ele, eu hoje estava escutando uma matéria na CBN, que um comentarista estava dizendo que esses caras do Congresso, eles não representam partidos, eles representam empresas, entendeu? Eles vivem, é um negócio, eles vivem de tomar lá da cá. Então, assim, a gente só vota, não, mas é muito importante votar para terminar, para furar o teto, para botar o Auxílio Brasil fora do teto. Ah, também achamos, só que para a gente votar, a gente quer que você libere tanto para a emenda parlamentar para a minha cidade. Ou vocês acham que a emenda parlamentar vem de como? Entendeu? As emendas parlamentares que a gente consegue aqui, por exemplo, não tem almoço grátis. É tudo no toma lá da cá. Então, assim, a gente não tem que viver de emenda parlamentar, a gente tem que viver de orçamento, de planejamento orçamentário, né? É como dentro da casa da gente, né? A gente tem orçamento, tem tanto para comida, você não vai deixar de comprar comida para comprar cerveja. Vai fazer isso? Uma pessoa não